Vamos continuar o nosso assunto CPC 32, tributos sobre o lucro. Olha aí na tela. Agora é a parte dos prejuízos e créditos fiscais não utilizados. Então, são prejuízos que a empresa tem em um período, prejuízos fiscais e não contábeis, e aí ela pode compensar isso no futuro. Então, como ela vai compensar no futuro, ela vai ter um direito sobre isso. Olha o que diz aí o item. Um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para o registro de prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados, na medida que seja provável que estarão disponíveis lucros tributáveis futuros, contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e os créditos fiscais não utilizados, eles possam ser utilizados. Claro, há uma perspectiva de lucro. Então a empresa teve prejuízo, então ela guarda ali no LALU, Livro de Apuração do Lucro Real. Quando ela tiver lucro, aí ela vai fazer essa compensação de forma que naquele período ela paga menos tributos por causa desses prejuízos fiscais. E aí também créditos, e isso vai gerar o quê? Um direito para a empresa quando isso acontecer. Os critérios para reconhecer ativos fiscais diferidos advindos do registro de prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados são os mesmos critérios para reconhecer os ativos fiscais diferidos advindos de diferenças temporárias dedutíveis. Entretanto, a existência de prejuízos fiscais não utilizados é uma forte evidência de que futuros lucros tributáveis podem não estar disponíveis. A empresa está com a tendência de prejuízos fiscais. Opa! Pode ser que ela não consiga. Portanto, quando a entidade tem um histórico de perdas recentes, ela deve reconhecer ativo fiscal diferido, advindo de prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados, somente na medida em que tenha diferenças temporárias tributáveis suficientes ou existam outras evidências convincentes de que haverá disponibilidade de lucro tributável suficiente para a compensação futura dos prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados. Ou seja, eu tenho aqui diferenças temporárias tributáveis que são passivos fiscais diferidos. Nessas circunstâncias, o item 82 exige divulgação, e aqui é uma parte de divulgação do valor do ativo fiscal diferido e a natureza da evidência que comprova o seu reconhecimento. Está querendo dizer que, caso aconteça isso decorrente de prejuízos fiscais, a empresa vai ter que divulgar qual foi a natureza da evidência e também o valor desse ativo fiscal diferido, tá bom? Diferido. Aqui é cobrado mais a questão dos cálculos, tá, pessoal? Mas vamos lá. A entidade deve considerar os seguintes critérios para avaliar a probabilidade de que haverá disponibilidade de lucro tributável no futuro, contra o qual os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados, eles possam ser compensados, possam ser utilizados. Se a entidade tem diferenças temporárias tributáveis que geram passivos fiscais diferidos, suficientes relacionadas com a mesma autoridade tributária e a mesma entidade tributável, que resultarão em valor tributáveis contra os quais os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados podem ser utilizados antes que expirem. No nosso caso aqui, no Brasil, e aí a norma ela é copia e cola das normas internacionais, no Brasil, ele vai ter essa questão de prejuízos fiscais ligados lá à Receita Federal do Brasil, que calcula ali os tributos sobre o lucro. Se for provável que a entidade terá lucros tributáveis antes que os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados expirem. Se os prejuízos fiscais não utilizados resultarem de causas identificáveis que são improváveis de ocorrer novamente. A empresa ela teve um prejuízo fiscal, mas ela identificou o que era e aquilo é muito difícil de acontecer. Foi algo, fora da curva, como se diz no linguajar popular. Se estiverem disponíveis para a entidade oportunidades de planejamento tributário, ver item 30, que criarão lucro tributável no período em que os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados possam ser utilizados. Planejamento tributário é uma forma de analisar a empresa e verificar aquilo que pode gerar menor pagamento de tributos.
Claro, tudo dentro da legalidade, na forma da lei. Na medida em que não for provável que estará disponível lucro tributável contra o qual prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados sejam utilizados, o ativo fiscal não deve ser reconhecido. Então, pessoal, se não for provável que tenha lucro tributável no futuro, o ativo fiscal ele não deve ser reconhecido, tá? No caso das questões, caso cobre isso daqui, e a gente vai ver que não teve nesse sentido, você estaria o quê? Você estaria a literalidade ou um texto informando isso, tá bom? Mas é importante porque esses prejuízos fiscais geram aí ativos fiscais diferidos, a gente vai ver mais na frente. Felipe, classificação, olha, segundo o CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, claro, combinado com o CPC 32, na situação em que a entidade apresente separadamente seus ativos e passivos circulantes e não circulantes, os impostos diferidos, sejam ativos ou passivos, não devem ser classificados como ativos circulantes ou passivos circulantes. Olha, se eu só tenho circulante e não circulante, e ele está dizendo que não deve ser circulante, é porque ele quer me dizer que isso daqui eu tenho, ó, que colocar como o quê? Como ativos não circulantes tá certo? E passivos não circulantes. Combinado? Então lembra disso, tá? Questão de prova nós vamos ver. Olha aí. Na elaboração do balanço patrimonial de uma entidade, o imposto sobre a renda diferido quando ativo deve ser contabilizado de que forma? Olha, ele vai ser o quê? Ele vai ser ativo não circulante. Então eu já elimino, tá certo, pessoal? Eu já elimino aqui essa e essa. E aí, pessoal, ele é um direito, não é investimento. Então, ativo não circulante, realizável a longo prazo. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B de bom. É isso daí, o nosso gabarito vai ser a letra B. Tranquilidade, bem tranquilo, dá para a gente fazer aí de forma satisfatória, tá certo? Dá para a gente fazer de forma satisfatória. Vamos continuando. Felipe, tributos sobre o lucro CPC 32, mensuração, né? Valoração. É importante a gente lembrar que ativos e passivos fiscais diferidos não devem ser descontados. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que eles não podem ser ajustados a valor presente. Eu tenho o meu direito, seja, né, porque eles são de longo prazo, tá? Eu vou ter ali de longo prazo o valor real que eu tenho a recuperar ou a pagar no caso de um passivo fiscal diferido. É isso que ele quer dizer. Então, cuidado, não é tudo que é ajustado a valor presente, mesmo estando de longo prazo. A determinação confiável de ativos e passivos fiscais diferidos sobre a base descontada a valor presente exige uma programação detalhada da periodicidade da reversão de cada diferença temporária. Em diversos casos, essa programação é impraticável ou altamente complexa. Portanto, não é apropriado exigir desconto a valor presente de ativos e passivos fiscais diferidos. Permitir, mas não exigir o desconto, resultaria em ativos e passivos fiscais diferidos que não seriam comparáveis entre entidades. Portanto, este pronunciamento do CPC 32 não exige nem permite o desconto a valor presente de ativos ou passivos fiscais diferidos, né? Ratificando o que a gente já tinha explicado. Eles não são descontados a valor presente, porque seria algo muito complexo e não compensa do ponto de vista até custo-benefício. Combinado? Então, é isso daí. Reconhecimento de tributo diferido e corrente. A contabilização dos efeitos de tributo diferido e corrente de transação ou outro evento é consistente com a contabilização da própria transação ou do próprio evento. A gente vai ver e trazer isso daqui, pessoal. Mas nós temos lá, tá certo?
o tributo diferido, ativo ou passivo, eu vou ter o tributo corrente. O tributo corrente faz parte ali da operação e eu tenho o tributo diferido, ativo ou passivo fiscal diferido, né? E aí ele somado eu vou ter a despesa tributária. Itens reconhecidos no resultado. Regra, eles vão ser reconhecidos no resultado, exceto alguns casos que a gente nem chegou a detalhar, porque isso não é tão cobrado em prova. É mais cobrada a parte do resultado. Então, os tributos correntes e diferidos devem ser reconhecidos como receita ou despesa, incluídos no resultado do período, lá da demonstração do resultado do exercício. Exceto quando o tributo provém de quê? De transação ou evento que é reconhecido no mesmo período ou em período diferente, fora do resultado, porque ele vai ser reconhecido em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido. Combinação de negócio, exceto aquisição por entidade de investimento, conforme definido no CPC 36, que vai ser aí, né, de controlada que deva ser mensurada ao valor justo por meio do resultado. A maior parte dos passivos fiscais diferidos, dos ativos fiscais diferidos, surge quando a receita ou a despesa, elas estão ao quê? Elas estão incluídas no lucro contábil do período, mas estão incluídas, né, no lucro tributável, prejuízo fiscal em período diferente. Entenderam? Então, o que ele quer dizer é, os passivos, eu vou ter ali ativos e passivos fiscais diferidos. Ele está me dizendo que a maioria das coisas acontece quando, por exemplo, eu tenho uma receita que ela é tributável, mas no ano X0 ela não é tributável, a empresa reconheceu contabilmente, mas a tributação só vai ser no ano X3. Aí eu tenho uma diferença temporária, né, que vai ser tributada no futuro, ou então uma despesa que vai ser dedutível no futuro e não naquele momento, né? Casos práticos de despesas é que em um período é indedutível, em período futuro é dedutível. As perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, as despesas com provisão. Então, o tributo diferido resultante deve ser reconhecido aonde? No resultado. Aí ele diz, são exemplos. Receita de juros, royalties ou dividendos são recebidas em atraso e incluídas no lucro contábil, de acordo com o CPC 47, receita de contrato com o cliente, ou o CPC 48, conforme pertinente, mas são incluídas no lucro tributável prejuízo fiscal em regime de caixa, ou seja, à medida que a empresa vai recebendo os recursos. Então, isso vai gerar uma diferença temporária que vai gerar um ativo ou passivo fiscal diferido. Custos, né, de ativos intangíveis que tenham sido capitalizados de acordo com o CPC 04 estão sendo amortizados no resultado, mas foram deduzidos para fins fiscais quando eles foram incorridos, tendo em vista que é um benefício para a empresa, tá certo? Um benefício para a empresa. O valor contábil de ativos e passivos fiscais diferidos, ele pode ser alterado, mesmo que não exista nenhuma alteração nas diferenças temporárias relacionadas. Isso pode resultar, por exemplo, de quê, Felipe? Olha, alteração nas alíquotas do tributo ou na legislação fiscal pode gerar uma mudança nos ativos e passivos fiscais diferidos. A avaliação da recuperabilidade dos ativos fiscais diferidos ou alteração na maneira esperada de recuperação de ativo. O tributo diferido resultante, ele é reconhecido no resultado, exceto quando ele estiver relacionado a itens previamente reconhecidos fora do resultado, tá bom? Então ele vai ser reconhecido no resultado, exceto quando ele estiver relacionado a itens previamente reconhecidos fora do resultado. Nesse caso aqui seria outros resultados abrangentes ou diretamente aí no patrimônio líquido. É isso que nós vamos ter. Combinado? Pronto. O que é que eu vou ter mais? Olha, a despesa ou receita tributária relacionada a resultado de atividades ordinárias. Então, a despesa ou receita tributária relacionada a resultado de atividades ordinárias operacionais deve ser apresentada na demonstração do resultado, né? Então, a gente já viu isso, tá, pessoal? Que deve ser reconhecido aí no resultado, esse ponto. E aí,
só para a gente lembrar, e aí nós vamos agora praticar, porque isso é o que é mais cobrado, tá certo? Lembrar que eu vou ter aqui, tá certo? O natural é ter despesa, pessoal. Então, a despesa, receita tributária, ela é igual a despesa ou receita tributária corrente geralmente a gente vai ter que saber essa corrente e a diferida. E mais despesa, aqui receita, né, pessoal? Tributária diferida, tá? Na prática, a empresa tem a despesa, tá certo? O que pode acontecer é, ao gerar um ativo fiscal diferido, eu ter uma receita tributária diferida e isso acabar sendo maior do que a despesa corrente, gerando aqui essa receita tributária. Então, a gente não pode esquecer disso, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Tranquilo? Então, agora vamos ver exemplo prático, questões e verificando como a gente calcula e, claro, fazendo os lançamentos para complementar. A companhia Tributa Petro S.A. está fechando seu exercício de 2017 e recebeu algumas informações do Departamento Fiscal. Aí eu tenho aí lucro antes do imposto de renda, 300 mil, adições temporárias, adições definitivas, exclusões temporárias e exclusões definitivas. Sabe-se que a alíquota do IRPJ é de 34%. Sabe-se também que a entidade tem o direito legal de compensar os saldos de ativo fiscal e passivo fiscal correntes e os saldos de ativo fiscal e passivo fiscal diferidos, conforme orientações do CPC 32, itens 71 a 74, né? 71 e 74, desculpem. Sendo assim, qual é o total em reais a ser registrado como IR corrente e IR diferido, respectivamente na demonstração do resultado apresentado pela companhia. Então, pessoal, nós vamos aqui calcular esses valores a partir de agora, tá? A partir de agora. Vamos ver aqui, olha. Só para vocês, tá certo? Entenderem, e aí é muito importante, tá? É muito importante. Vamos lá. Olha, eu tenho lá da contabilidade o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Então agora eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o imposto de renda, tá certo, pessoal? Imposto de renda corrente, né? Imposto de renda corrente. Utilizando lá o livro de apuração do lucro real, tá certo? Utilizando ali o livro de apuração do lucro real. Mas aí vamos lá, como é que eu calculo esse imposto corrente, Felipe? Olha, esse imposto corrente eu vou pegar o lucro antes do imposto de renda, que é 300 mil. Aí eu vou somar as adições temporárias e definitivas, mais 30 mil, mais 20 mil. Então, mais 30 mil, mais 20 mil. Isso aqui vai ficar 3 mais 2, 5, 350 mil. E agora eu vou excluir, seja temporário ou definitivo. O imposto corrente é isso, pessoal. Então, menos 10, menos 50. Então, aqui, ó, eu parti do lá aí, tá certo? E vou chegar aqui ao que nós chamamos de lucro real, que é a base de cálculo dos tributos. Vou botar a base de cálculo, tá? Aqui não dá, fica 2, aqui fica 15, 15 menos 1, 14, menos 5, 9. Então, 290 mil. Não teve compensações, então por isso que eu não fiz mais nada. Lembra, o LALUR é igual ao lucro antes do imposto de renda, que é o contábil, mais adições, menos exclusões, menos compensações. Beleza? Pronto, então meu imposto corrente ele vai ser 34% vezes 290 mil, tá certo? Que isso vai dar quanto? Que isso daqui vai dar, eu corto 2 zeros, acrescento 2 zeros e vou multiplicar 34 vezes 29,
tá? 34 vezes 29. Então, quando eu calculei esse valor aí, quanto é que fica, Felipe? Olha, 34 vezes 29. 9 vezes 4, 36, fica o 6, vai o 3. 9 vezes 3, 27, com 3, 30. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3 dá 6. Somando, isso daí vai dar 6, 8 e 3 mais 6, 9. Então, vai dar 98.600, tá certo? 98.600. Pronto. Isso daqui vai ser o quê? Isso daqui vai gerar, ó, um débito em uma despesa, tá certo, pessoal? Com imposto de renda. Se tivesse CSLL também seria assim. Na verdade, é IR/CSLL, tá bom? E credita IR/CSLL a pagar no valor de 98.600. Beleza. Então aqui eu já fico, ó, não precisaria fazer os lançamentos, tá, pessoal? Então eu já fico aqui entre as letras, tá? C e D. Combinado. Agora eu vou calcular o diferido. O que é o diferido, pessoal? O que gera o imposto diferido, pessoal, são as adições e exclusões temporárias. Porque é definitivo. Ele nem vai ser tributável, nem vai ser dedutível em nenhum momento. Agora a temporária não. A temporária está dizendo que eu vou excluir agora, mas depois eu vou adicionar. A adição temporária eu vou adicionar agora, mas depois eu vou excluir. Então isso é que gera o ativo e passivo fiscal diferido. Mas vejam, olha, qual é que vai ser a minha base de cálculo aí para fins do tributo diferido, né? Então eu vou colocar aqui, ó, IR. Opa. Eu já vou adiantando algumas coisas que eu expliquei aqui, tá, pessoal? IR diferido, tá? Ele vai ser os 34% vezes as adições temporárias de 30 mil menos as exclusões temporárias de 10 mil, tá certo? Então eu vou pegar aqui 34% e multiplicar por 20 mil. Olha aí, Felipe. Na verdade, eu mais adicionei do que excluí. Então, se eu mais adicionei, tá certo? Do que excluí, o que é que vai acontecer, pessoal? Olha, vamos lá. Se não tivesse a adição temporária e a exclusão temporária, tá certo? Esse valor aqui, ele seria de quanto? Né? Ele seria de quanto? Ele seria 300 mil mais 20 menos 50, daria 270. Ou seja, a empresa, ela iria pagar menos do que pagou. Tá certo? Ela iria pagar menos do que pagou se não tivesse as adições e exclusões temporárias. Então, como ela está pagando mais com a base de 290, ela vai ter o direito de, no futuro, compensar, entenderam? Então, se as adições temporárias forem maiores do que as exclusões, ela está pagando mais, então ela vai ter o direito de compensar no futuro. Se as exclusões forem maiores do que as adições, então ela está pagando menos, no futuro ela tem que pagar, vai gerar um passivo fiscal diferido. Então aqui eu corto 0, 0, 0, 0, acrescento os dois zeros, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3 vai dar 6. Eu não precisaria, né, calcular mais letra D. E aí, quando as adições, eu não estou contando, pessoal, com os prejuízos fiscais, seria algo a mais, tá? Mas adições temporárias, elas forem maiores do que as exclusões temporárias, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um ativo fiscal diferido. Ativo fiscal diferido, que é um direito. E eu vou creditar uma receita tributária diferida no valor de 6.800. E aí a minha despesa tributária seria eu somar 98.600, né? Só que eu iria diminuir, tá? Porque aí no caso, olha aqui, eu diminuo, né, pessoal? Então a despesa tributária, nesse caso aqui, ela seria, ó, despesa tributária. Se eu quiser saber a despesa tributária, tá? Ela seria a despesa tributária corrente, que foi despesa, 98.600,
mais a diferida, mas não é diferida, é receita, então eu diminuo, por isso que tem um menos. Então, menos 6.800, tá? Isso daqui daria 91.800, tá certo? Então, aí daria 91.800. Beleza? Show de bola. Avançando. Questão também trabalhando aí esses itens. Então, a sociedade empresária que prestava serviço de consultoria apresentava o seguinte balanço em 20x0. Aí eu tenho as informações. Neste ano, o prejuízo fiscal ele foi de 100 mil, no ano de x0. Já no ano de x1, aconteceram os seguintes fatos. Receita de 500, custo de 200, despesas tributáveis de 100 mil e provisão para contingência aí, despesas 50 mil. Assinala a opção que indica o lucro líquido na DRE da sociedade em 31 de dezembro de x1, considerando a alíquota de imposto sobre a renda e contribuição de 34%. Eu vou fazer mais detalhado e aí depois a gente faz aí um método turbo, tá, pessoal? Para a gente não perder muito tempo, tá certo? Para a gente não perder muito tempo. Vamos lá, olha. Mas mesmo assim, rápido, tá? Método detalhado. No dia da prova eu tenho que começar a criar mais rápido. Eu vou calcular aqui a minha DRE. Eu tenho receitas, né? Aqui da contabilidade, no valor de 500 mil, menos as despesas de 200 mil, 100 mil e 50 mil. Então, eu vou ter receitas de 500 mil, menos custos de 200 mil, menos despesas tributáveis gerais de 100 mil e menos despesa com provisão no valor de 50 mil. Então, isso gera um lucro antes do imposto de renda e da contribuição social no valor de 350 mil. Tá bom? 350 mil. Pronto. Aí, o que é que acontece, pessoal? Olha, na verdade, eu tenho agora alguns cálculos a serem feitos, tá? Alguns cálculos a serem feitos. Presta atenção, tá certo? Eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, o primeiro cálculo, eu vou calcular aqui em relação ao LALUR, tá certo? Claro que isso daqui a gente poderia fazer método turbo, depois eu vou explicar. O que seria o LALUR? Olha, eu tenho que fazer, tá certo? Aquele cálculo. LALUR, quem é? É o lucro antes do imposto de renda, 350 mil, mais as adições, ou seja, eu vou adicionar, tá certo? Despesas não dedutíveis, seja temporária ou definitiva, tá? Pessoal, isso daqui é uma despesa, ó, temporariamente não dedutível. Tá certo? Não dedutível. Então, eu vou adicionar mais 50. Aí, menos exclusões eu não tenho. É zero, ó. E eu vou ter as compensações, tá, pessoal? Então, aqui seria as adições. Lembra da fórmula? Menos exclusões. Menos compensações. O que é que ele pode compensar? Ah, Felipe, ele pode compensar. Ele pode compensar até 30%, tá certo aí, seu lucro. Então, vejam, vou até colocar aqui, 350 mais 50 menos 0, isso daqui vai dar 300 mil. Aí ele pode compensar até 30%, tá bom? Vejam que ele teve um prejuízo fiscal aí de 100 mil, tá certo? Opa, pessoal, desculpa, aqui é 150, desculpa, 150. Já que eu tô com a cabeça, calma aí. 150, 350 era essa soma, tá? Confundi, 350, 500 mil, 350, 150. Aqui 150 mais 50 vai dar 200 mil. Pronto. A compensação pode ser 30% desse valor de 200 mil,
que isso vai dar 60 mil. E observe que eu tenho para compensar um prejuízo de 100. Então, eu posso compensar os 60. Então, menos 60 mil. Eu vou ter a minha base de cálculo dos tributos, que seria aqui 140 mil. Então, esse é o tributo corrente. Entenderam? Esse é o tributo corrente. Tá, então quanto é que vai ser? Eu vou calcular aqui mais rápido, pessoal. Então, a alíquota, 34%. Então, o meu IR barra CSLL vai ser 34% vezes 140 mil, que isso vai dar o valor de 47.600. Aí eu debito uma despesa com IR barra CSLL e eu credito aqui IR barra CSLL a pagar, no valor de 4.600. 47.600. Pronto. 2. Felipe, eu tenho uma diferença tributável aí. Tenho, tá, pessoal? Eu tenho aí uma diferença tributável, tá bom? Olha aqui. De quanto? De 50 mil. Então, se eu estou, né, pessoal, adicionando, eu estou pagando mais do que deveria. Então, eu vou ter o direito de, no futuro, compensar. Então, eu vou ter aqui um ativo fiscal diferido. Tá certo? Decorrente de quanto? Aí eu vou ter aqui esse valor de IR barra CSLL diferido de 34% vezes 50 mil, que seria a diferença temporária não dedutível ou indedutível. Isso daqui vai dar o valor de 17 mil, que gera um débito em um ativo fiscal diferido e credita uma receita tributária diferida, tá? De 17 mil. Só isso, Felipe? Calma. Pessoal, ainda eu tenho uma outra parte, né? Que seria a compensação do prejuízo, tá certo? Então vejam, isso daqui lá em X0, isso daqui lá em X0, gerou um ativo fiscal diferido. Só que agora eu estou usando ele, né? Eu estou usando ele, tá? Então, em X1, eu vou lá para o 3. Em X1, eu vou reduzir esse valor, tá certo? Reduzir esse valor. De que forma? Olha, eu reduzi aí quanto? Eu reduzi, pessoal, 60 mil do meu prejuízo, eu compensei. Então, eu vou ter aqui, olha, um IR barra CSLL, tá certo? Diferido de 34% vezes 60 mil. Que isso vai dar quanto? Que isso daí vai dar 20.400. Ah, Felipe, então, né, como eu paguei menos tributo do que deveria, eu gero um passivo fiscal diferido, você pode até compensar, pessoal, mas na verdade eu vou estar diminuindo um ativo fiscal diferido, que agora eu estou utilizando, entenderam? Ativo fiscal diferido. E eu vou ter uma despesa tributária diferida. Entenderam? E aí, de forma que... O que é que vai acontecer, pessoal? Nesse caso aí, tá? No valor de 20.400. De forma que eu teria que ter espaço aqui. Vacilei, mas a gente faz aí um pouco apertado. Quanto é que vai ser a minha despesa tributária? A minha despesa tributária vai ser o imposto corrente de 47.600, menos a receita tributária de 17, mais essa despesa de 20.400. Tudo isso vai para a DRE, tá? Que isso daqui vai dar quanto? Isso daí vai dar 51 mil, tá? Aí eu pego aqui menos despesa tributária,
eu posso trazer os três valores, pessoal, porque eu simplifiquei. Menos 51 mil, chegando aqui ao lucro líquido do exercício de 99 mil. Tá bom? 99 mil. Felipe, mas isso dá muito trabalho, eu quero um método mais rápido. Vamos lá, pessoal. Tá? No dia da prova, bastava você fazer assim, ó, método Felipe, método turbo de resolução na prova, tá? E na lista de exercícios a gente vai sempre fazer assim. Olha, eu vou pegar a receita de 500 mil, menos as despesas, e eu vou pegar menos 200, menos 100, menos 50. Que eu vou ter aqui o LAIR de 150 mil, né? 500 menos 350, 150 mil. Pronto. Aí eu vou calcular aqui, pessoal, dois tributos. O corrente, né? Menos o IR barra CSLL, corrente, tá? Aí, isso daqui, pessoal, não tem para onde. Eu vou ter que calcular dessa forma aqui. Eu vou calcular esse valor e vou calcular isso daqui. Não precisaria fazer o lançamento. Então, menos 47.600. Eu tenho que fazer, tá? Então, aqui ficaria o cálculo ali 1, menos 47.600. No caso do diferido, pode ser menos ou mais, eu iria fazer diferente. Como é que eu iria fazer, Felipe? Eu ia fazer assim, olha. O que é que eu tenho que fazer o diferido? Basicamente, eu vou pegar 34% e multiplicar pela diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal, tá? Lucro fiscal e lucro contábil. Como o lucro contábil foi maior do que o lucro fiscal, pessoal, é porque eu vou ter aí uma despesa. Se fosse menor, eu teria uma receita. Então, 150 mil menos 140 mil. Isso vai dar 34% vezes 10 mil, que isso vai dar 3.400. Ó, se aqui fosse maior, tá certo? Você pega o lucro contábil lá aí, menos o lucro fiscal. Se desse aqui maior, é porque eu teria uma receita, eu teria que somar, tá, pessoal? Eu teria que somar. Então, menos 3.400, eu chegaria ao lucro líquido do exercício de 99 mil. Combinado? Então, é isso daí que a gente vai ter. O nosso gabarito é a letra E. Show de bola? Fechou? Perfeito! E aí, na lista de exercícios, a gente já vai fazer mais rápido. Um forte abraço e bons estudos!